Boa noite. Continuando nossas lives, hoje a gente vai discutir sobre o caminho a ser percorrido, o ingresso nos programas de pós-graduação em contabilidade, de modo particular, inicialmente o mestrado, né, e o pós-mestrado, né, o curso do mestrado e o pós-mestrado. E essa noite a gente tem o prazer enorme de convidar o Tiago Bruno para conversar com a gente sobre esse tema. Boa noite, professora Miriam. Boa noite, Santos Soares de Jesus. Glória, boa noite. Ive, a todos os que estão chegando. Eu vou encaminhar aqui o convite para o professor Tiago Bruno. Muito bom ter vocês aqui. O professor Tiago Bruno, ele é... Boa noite, Gilvan. Ele foi aluno da Universidade do Estado da Bahia, graduado em contabilidade, fez o mestrado em contabilidade, concluiu o doutorado em contabilidade, hoje professor da Universidade Federal da Grande Dourados. E é um prazer enorme estar com ele essa noite. E tive a oportunidade de ser professor do Tiago e tem feito um trabalho incrível no campo da pesquisa e do ensino. Eu encaminhei aqui o convite para ele. Vamos. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor, tudo bem? Desculpa Como aqui, é que você vai? tudo em paz e contigo. Tudo em paz, pode ficar à vontade. Tá certo. Então, boa noite Lembrando a que Tiago todos. é feirense, né, Tiago? Exato, sou de Feira de Santana. Tô tendo um pequeno problema aqui, mas a gente resolve Não, agora. fique à vontade, regule. Acho que tá bom aqui, deixa eu ver. É porque não tá querendo ficar aqui, mas tá ótimo aqui. Acho que dá pra. Tá, dá pra lhe ver sim. Tá, né? É que o Instagram, Então, eu acho que ele diminuiu a tela. eu tinha preparado pra deixar a cabeça tudo certinho ali, deu uma diminuída aqui, então. Mas pra chegar aqui, tá ótimo aqui. Vamos lá, quem é Tiago? Para o pessoal conhecer. Então, eu sou feirense, né, como mencionou. Sou graduado em contabilidade pela Universidade Federal, desculpa, pela Universidade do Estado da Bahia, da UNEB. Fiz algumas disciplinas na UFBA do mestrado em contabilidade. E em 2014 eu fui para a Universidade Regional de Blumenau, fiz o meu mestrado lá, concluí. E então, em 2018 eu fiz o doutorado e terminei recentemente, agora em 2020. Essa é a trajetória acadêmica, né? E em âmbito profissional, eu comecei como auxiliar do escritório de contabilidade em Hércules Contabilidade, lá em Senhor do Bonfim, estagiário, depois fui ser assistente contábil. Após a conclusão da graduação, eu fui para a Feira de Santana, voltei para a Feira de Santana de novo, e aí eu trabalhei como contador na PASCO, na consultoria, né, e também trabalho com a segurança, com a parte de segurança também. E depois que eu concluí deixa eu ver, concluí o mestrado e fui para Balsas. E aí eu trabalhei durante um tempinho lá, foi pouco tempo, infelizmente, né? Eu passei um semestre só, porque eu passei no concurso na Federal agora que eu tô. Então essa é a minha trajetória. Eu tô aqui já na Universidade Federal da Grande Dourados, já tem 3 anos, vamos passar pro quarto já, né? O tempo passa muito rápido. E eu sigo por aqui. Que maravilha. Tiago, eu recebo constantemente assim, de ex-alunos, até do pessoal lá de Bonfim, né, do campus da UNEB de Camaçari. Sempre eu recebo comunicações dos ex-alunos, né, e você também, com certeza, nessa labuta docente e outros colegas que estão aqui devem ter a mesma narrativa de ex-alunos e até atuais alunos nos indagando sobre como acessar esse espaço acadêmico que é ingressar no mestrado, né, depois pleitear o doutorado, né, se inserir no âmbito acadêmico.
E aí eu queria ouvir de você, hoje na nossa área em contabilidade, você e olhe, eu vou enfatizar o aspecto que você é de um campus do interior, né? Então, obviamente, os grandes centros formativos, eles ficam distantes, né? E muito, para muitos alunos, isso é um entrave para esse processo de acesso. E aí eu queria que você pudesse nos narrar, nos explicar, nos orientar em como um aluno hoje da graduação, independente do espaço onde ele está, né, em qualquer cidade, em qualquer lugar, ele pode tracejar, né, ele pode trafegar esse caminho acadêmico, começando pelo mestrado, né? Hoje em dia eu acredito que está até mais fácil do que antigamente, né? Antigamente a gente não tinha o acesso da internet, as informações eram poucas, quase nenhumas, e a gente ficava meio que sem saber por onde começar de fato. Hoje em dia a gente tem um acesso muito grande, tanto de informações quanto de vários programas diferentes também. Tem as redes sociais, hoje em dia os programas estão invadindo as redes sociais. A gente termina mais próximo disso. Para a gente se inserir, né, eu sugiro, como eu comecei de fato, foi desde a graduação eu tentei me planejar porque eu já queria fazer isso. Não que você que não fez esse caminho não possa tentar. Obviamente, eu tive vários colegas que tentaram o mestrado sem planejar na graduação, né? Eu Perfeito. comecei na graduação, eu sempre tentei tentar preencher aquilo que o edital queria, né? Então, o primeiro ponto é olhar o edital. Qual a instituição que eu quero fazer? Né? Qual a instituição é a mais próxima de mim? É a que pesquisa tal área? É a que tem o tal professor? Né? Então, daquele edital ali, o que é que eu posso preencher? O que é que me falta para concorrer? Né? Então, é o primeiro ponto que seria interessante para quem planeja e que está ainda na graduação ou que pretende fazer esse curso de mestrado um ano depois, 2 anos depois, ou seja, preencher aquele edital, né? Aquele barema que tem lá. Se o barema pede projeto de extensão, né, eu não tenho, eu tenho que procurar um professor que tenha esse projeto de extensão e tentar me inserir, porque isso vale ponto. Tem professor que tem projeto de pesquisa, né? Então, olha, isso conta no baremo, isso conta na nota, então eu tenho que procurar preencher isso aí, porque no final, quando você está naquela avaliação do mestrado, esses pontinhos a mais que você conquistou ao longo da sua trajetória, ele termina te diferenciando, seja para uma bolsa, seja para ficar entre as vagas do mestrado, né? Então, isso termina influenciando bastante. Tem um pessoal também que não planejou, né? Olha, eu não planejei na época da graduação, mas eu quero agora fazer o mestrado, né? Isso não tem nenhum problema. Tenho vários colegas também que entraram no mestrado e eles não tiveram essa caminhada acadêmica, né? Eles terminaram começando a sua caminhada acadêmica a partir daquela inscrição do mestrado e tentando entrar no mestrado. Tive colegas que passaram, mas o grande problema disso é que para se ter uma bolsa é necessário você ter uma nota diferenciada, uma nota um pouco maior. Então, se você puder se planejar antes, tentar fazer todo esse caminhar de projeto de extensão, de pesquisa, de monitoria, elaborar um artigo, tentar fazer um TCC legal para que você possa publicar, né? Isso também vai contribuir bastante. Você começa a fazer um planejamento, né? Então você começa a olhar aquele edital, o que você vai querer preencher, né? O que é que eu posso preencher durante esse tempo. Nesse momento, talvez você pode tentar pesquisar os professores, né? Quem são os professores desse programa? Eu quero entrar no mestrado em qual área? Na área gerencial, financeira, sustentabilidade, né? Então você já começa a delinear alguns pontos. Delineando esses pontos, você já começa a olhar quem é o professor que pode me auxiliar, né? Porque quando você começa a pensar assim, você termina olhando o Lattes dele, vê o que ele pesquisa, e se ele pesquisa do que ele está pesquisando no momento, né? Porque quando você começa a olhar o que ele está pesquisando no momento, você termina fazer o seu projeto já voltado para esse professor, porque ele vai querer orientar algo que ele já está habituado a trabalhar, né? Então você olha lá o Lattes dele, né? Quais são as últimas publicações dos últimos 3 anos, né? São essas aqui.
qual dessas aqui eu tenho mais afinidade dentro da área que eu escolhi para escrever, né? Então, isso já é um ponto de partida bem legal para você fazer também. E aí você planejou o seu aquele barema, né? O que eu vou seguir é isso aqui durante esse ano para fazer. Eu olhei o currículo do professor, já sei o que, é que ele pesquisa, né? Então eu posso é, tentar fazer o meu projeto de pesquisa, né? Eu vou fazer esse projeto de pesquisa voltado ao que o professor X, o programa X, ele está. E aí você pode pedir ajuda do professor da instituição, de colegas para escrever. Olha, dá para você olhar esse projeto para mim? Esse problema está legal, né? Esse objetivo ficou legal. Você pode me indicar mais materiais? Aonde é que eu posso buscar mais fontes para escrever? Então, são pontos que faz muita diferença dentro do processo. Você teve todo esse caminhar, e quando você chega no processo, você está mais preparado, né? Você olhou quem é o professor, você tentou escrever o projeto de acordo com o que ele pesquisa, você tentou fazer, ao longo do tempo, um currículo, né? Esse currículo que vai ser avaliado, voltado o que diz o edital. Então, esse eu julgo como pontos importantes para quem quer tentar o mestrado e seria assim, essa estrada para se iniciar. Perfeito. Enquanto você fala, eu penso que se a gente tivesse, no meu caso, há 18 anos atrás, né, 19, os recursos que a gente tem hoje, até de uma live como essa, que você dá diretrizes para um aspirante a um ingresso na academia, a gente teria talvez hoje uma quantidade ainda maior de pessoas qualificadas no nível de pós-graduação. Agora, uma coisa muito boa, positiva que você coloca, Thiago, e que também é interessante é o- os, os graduados, né, os já bacharéis em contabilidade, que não tiveram essa oportunidade de se planejar. Mas hoje eles estão nesse pleito, nesse interesse, num realinhamento profissional, né? Então, eu não tive essa oportunidade de criar esse planejamento lá na minha graduação. Participar de monitoria, projeto de extensão, publicar um artigo, ou mesmo ter esse trato com professores que tivessem experiência em pesquisa. E agora, o que é que eu faço? Eu estou no mercado de trabalho e eu desejo muito reingressar na vertente, né, na área acadêmica. O que fazer? É, planejamento é tudo, né? Então a gente começa pelo planejamento. Eu acredito que esses passos que eu delineei para quem ainda está na graduação, ele também pode ser aplicado para quem quer fazer esse realinhamento na carreira, né? Você pode olhar o Lattes dos professores, olhar os programas, tentar fazer um projeto de pesquisa adequado, né? Você não tem aquele tempo que quem está na graduação ele tem também, não tem aquela possibilidade de trabalhar com os professores, né? Perguntar e tirar dúvida, tentar que um professor auxilie, esse professor que já tem um certo traquejo nesses trabalhos, né? Eu falando isso, mas eu lembro também que na minha época eu não tive todo esse acesso de professores, né? O senhor muito bem sabe. Então a gente tenta fazer com que pode. A gente tenta olhar na internet, ler periódico, descobrir revistas, tenta buscar caminhos que possam nos fortalecer, possam nos melhorar como futuro candidato ao mestrado. Então, para quem não teve esse tempo de estar na graduação e que der essa realinhada na carreira, eu acredito que deve seguir também esse espaço. Muito embora tem colegas que escrevem projetos, o projeto ele não fica de uma forma satisfatória para o programa, mas eu já vi vários colegas que passaram mesmo com um projeto assim. E ao tempo, com um pouco, né, você vai trabalhando no mestrado, assim, caso você entre, né, você termina pegando aquela experiência acadêmica. Perfeito, muito bom. O Tiago, hoje na maioria dos programas de pós-graduação em nível de mestrado, eles exigem etapas, eles estabelecem algumas etapas, né? Então, em- na grande maioria desses programas, quais são as etapas exigidas nos processos? As etapas geralmente são prova, às vezes tem uma prova que é uma prova
fechada, com as questões fechadas, e tem uma redação também. Quando eu fiz na época, era prova, você fez uma prova, tem um ANPAD também, né, que vale ressaltar o ANPAD também. Tem a prova, tem a entrevista e tem um projeto, né? A prova, geralmente, para uma estratégia boa, é você pegar essa prova dos anos anteriores e começar a, a fazê-la, tentar estudar esses assuntos que caem, e outras que são redação, por exemplo, ver quais eram os temas anteriores. Quando eu fiz a prova do doutorado mesmo, né, foi uma sorte, enfim, não sei o que foi, mas eu terminei olhando provas de outros programas e geralmente eles falam o seguinte: olha, vai ter a redação, essa redação, você lê esses artigos aqui. Ele tem uma lista de artigos lá que você vai terminar lendo. E aí eu olhei outros programas, né, e dentro desses programas eu li um pequeno artigo, e esse artigo foi o artigo que caiu na redação do doutorado, né? Então, são redação, tem a prova, questões fechadas, tem a entrevista e tem a avaliação do projeto. Nesse projeto, né, se você fizer um projeto que já é alinhado com o professor, você já tem uma grande chance de ele te escolher. Na entrevista, geralmente é abordado esse projeto, né? Ou seja, você vai defender aquele projeto, porque você deve executá-lo depois, né? Ou seja, me venda o seu projeto, né? Então, você deve estudar bem, se inteirar bem do assunto, do que você se propõe a fazer. Obviamente, né, projeto é projeto, né? Não quer dizer que ele será aceito e ele será executado, né? Você está ali apresentando um projeto. A prova, você vê outras provas de anos anteriores, busca fazer, vê os pontos que você precisa melhorar, porque geralmente as questões terminam sendo no mesmo assunto também. Então, esses são os pontos que geralmente são cobrados no mestrado. Falando nisso, agora, já nessa época de pandemia, pelo que eu vi, cobraram entrevista e avaliação do projeto. Perfeito. Disseminando contabilidade aqui, ela colocou até Ela é da um. UNEB, É da UNEB? da minha época. Quem é, gente? É da nossa época. Roneide? Não, não é Roneide, não. Não vou lembrar o nome dela agora. Peço até desculpa, mas não vou Ah, lembrar o nome. porque pelos nomes dos Instagrams, às vezes é difícil a gente identificar Exato, exato. o nome e fica complicado. Mas disseminando contabilidade, ela tocou num ponto que eu ia tocar com você. Agora, o teste AMPAD hoje, na maioria dos programas, ele tem sido exigido já há muito tempo, né? Ele é exigido até como um filtro de corte inicial ali. Você podia explicar para o pessoal o que é esse teste AMPAD? Assim, o teste AMPAD é uma prova em que termina abordando alguns temas como raciocínio, né? Raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, analítico, tem questões de português também e questões de inglês. E hoje praticamente é disseminado em todos os programas. Todos os programas, acredito que tem, não todos, obviamente, mas a grande maioria se tem nesses programas. E ele termina sendo um grande balizador, porque alguns programas eles terminaram fazendo o seguinte: olha, a gente não vai cobrar a nossa prova aqui escrita, né, a nossa redação, mas a gente vai aceitar a nota que esse candidato tirou na prova Amparo, né? Então, outros programas, por exemplo, eles falam o seguinte: olha, a sua nota Amparo, ela vai terminar sendo determinante para o nosso programa. Então, é bastante utilizada, ela é cobrada a esses temas, essas provas voltada a raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, tem outro também que eu acabei agora esquecendo, Qualitativo, né? O qualitativo, exato. quantitativo. Então, é um grande, Português. inglês também, então ela termina sendo bastante utilizada pelos programas. E Perfeito. aí é outra demanda para estudar também. Outra indicação é pegar as provas anteriores e estudar. Hoje em dia a gente tem o YouTube, né, que tem várias aulas, vídeos aulas que Perfeito. podem utilizar, e isso termina ajudando bastante. Tem colegas também que dão aula também,
desses assuntos nas universidades também. Ótimo. Eu percebi que em alguns editais eles estabelecem para o pessoal que tem curiosidade em olhar os editais, que em média o corte, né, varia, mas o corte mínimo normalmente é 300 pontos nas provas de português e 300 pontos na prova de inglês. Que o Ampage ele tem um total de 600 pontos, né? Distribuído, se não me engano, Thiago, de 17 questões, não é isso? Por cada É disciplina. mais ou menos isso. Tem um tempo que eu não 15 olho a a prova. 17. Eu também. A última vez que eu É, olhei foi 2017, imagina. eu já tenho. O É último que eu tempão. fiz foi 2013, 2012, 2013. Mas Pois é. já tinha ocorrido essa alteração de 17 questões. Antes eram 20, 100 totais. Hoje eu acho que reduziu, se eu não me engano. E o pessoal pode comprar também o material que eles disponibilizam online, Exato, né? exato. Tem Que material, são, né, já tem. provas resolvidas. É da própria Ampad, no caso, essas provas. Isso, Tem perfeito. cursos também, eu lembro na época que tinha curso do pessoal do Rio Grande do Sul, não vou lembrar o nome agora, que ele se propõe a ajudar o pessoal também. Tiago, você tocou em um outro ponto muito bom. Se a gente considerar hoje os acessos formativos, a internet é hoje um dos grandes aliados para quem, principalmente, não está mais na graduação, né? Então, os próprios vídeos que você mencionou, preparatórios para o Ampad, muito material já está disponível na internet e de modo gratuito até. Conteúdos até como esse que a gente está gerando agora, que informam, que ensinam, que mostram. Então, eu acredito que num planejamento de 6 meses a um ano, um aspirante ao mestrado ele consegue fazer uma preparação muito boa. O que é que você vê? Como é que você visualiza? Eu também acredito que sim, em termos de prova, acredito que sim, né? Eu acredito que o maior entrave é justamente o projeto, né? O projeto ele necessita ter um certo traquejo de como escrever, do que falar, né? E então o projeto ele deve ser visto com até um certo carinho, né? A gente sabe que tem as outras provas, você tem que se dividir em duas partes. A primeira parte seria se preparar para a prova. E aí tem todo esse material disponível na internet que ajuda muito. Tem provas resolvidas na internet, tem gente que faz vídeo explicando questões e resolvendo as questões, tem conteúdo do que se cai, então isso ajuda muito. E também, quando você acessa o site das instituições, lá também tem prova de redação. Você pode pegar aquele tema das últimas provas e tentar fazer, né? Tentar dar um colega para ler, porque esse colega pode estar em qualquer lugar, né? Você pode entrar em contato com um professor, enfim, tem todo esse ponto também. E a questão do projeto também, você tem acesso e consegue ver o Lattes do professor, ver o que ele pesquisa. Às vezes o professor tem rede social e coloca alguma informação nova do que se está trabalhando, isso termina ajudando. Tem acesso a várias revistas também, de qualidade que você pode olhar também. Então, a internet ela ajuda muito e certamente no prazo de 6 meses, se você tiver um tempo necessário, né, um tempo suficiente, você termina se preparando bem. Eu acredito que um ano seria um tempo ideal, porque você estuda os editais, né, você vê o que os editais cobram, você termina definido aonde você vai tentar, que isso é muito importante, porque isso termina mudando muito a depender da instituição. Tem instituição que cobra uma coisa, tem instituição que cobra outra. Então você tem que definir para onde é que você vai, né? A partir dessa definição, veja o que lá cobra, e a partir disso você começa a pesquisar o professor, estudar as provas e por aí vai. Muito bom. Então, o pessoal que está assistindo a live, o professor Tiago Bruno, ele está nos dando dicas para quem está na graduação, quem já se graduou e tem como perspectiva esse acesso às pós-graduações. E aí, Tiago, entrei no mestrado, ou seja, fiz uma boa prova do AMPAD, né? Fiz uma prova objetiva, fiz um projeto e uma entrevista que me deu acesso. Você visualiza o mestrado como algo
extremamente monstruoso a ser conduzido, ou é algo que, dentro desse empenho pessoal, é possível para todos? Porque a gente vê também um discurso assim de que, nossa, é um bicho de sete cabeças. É um bicho de sete cabeças ou não, do seu ponto de vista? Eu vejo como um grande desafio, né? E desafios são para ser superados, né? A gente saiu do ensino médio, era uma forma, era uma metodologia de ensino diferente, era algo do que a gente se propunha para fazer o Enem, por exemplo, né? Então a gente tinha um certo ensinamento, tal, que era voltado dessa forma. Quando a gente entra na graduação, né, a gente leva um baque também, porque é diferente. A gente está agora estudando para uma profissão, não é mais para o Enem, não é mais para passar de ano, né? Então já é um desafio. Primeiro ano é difícil, primeiros meses complicados por conta desse novo desafio, mas a gente dá conta. No mestrado é a mesma coisa. A gente entra no mestrado, toma aquele susto inicial por conta de uma nova metodologia que é utilizada, de uma nova forma de se fazer, né? E aí a gente termina achando que a gente não vai dar conta. Mas a gente começa a entrar no jogo, né? A gente tem que entrar no jogo e tentar ver os caminhos que a gente pode fazer e como a gente pode fazer, né? Quando a gente sai da graduação, é uma metodologia, aula expositiva, o professor na frente, ele vai fazer você aprender, né? Então, é dessa forma. No mestrado já é algo diferente. Você sai daquela figura passiva de ter alguém para. Eu estou falando de uma forma. Como é que eu posso dizer? Não sei se são em todas, né? Mas geralmente você sai da graduação como um ser mais passivo para a aula, né? O professor ele está naquela aula expositiva e tal. No mestrado tem uma certa mudança. Quando você vai para o mestrado, você agora é autônomo, você é um aprendiz autônomo. Você que vai agora gerar aquele conteúdo. Você então tem os seminários que o professor dá um tema, você tem agora que fazer artigos no final da disciplina. Então é uma mudança de chave. Mas isso não quer dizer que você não vai dar conta. Pode passar o primeiro mês sendo difícil, né? Segundo mês sendo difícil, mas você vai melhorando a cada passo. Então eu acredito que é de acesso para todo mundo, né? A gente necessita de uma carga de leitura muito alta no mestrado, mas é gratificante porque no final a gente vê o nosso crescimento, né? Eu entrei no mestrado em época que eu tinha vergonha de apresentar. Seminário, vários seminários, e aí a gente ganha um certo traquejo, a gente se conhece mais, né? Olha, se eu ler antes o assunto bem, eu vou ter um desempenho melhor. Se eu ensaiar, eu vou ter um desempenho melhor, né? Então a gente vai aprendendo algumas formas que a gente vai se superando e vai melhorando. Artigo é a mesma coisa, eu não sei fazer antes, mas como foi que o colega fez, né? Perfeito. Então, aprendendo pede o colega para olhar, pede o professor para olhar, né? Então a gente vai aprendendo aos poucos, né? Ninguém nasceu pronto, né? A gente vai aprendendo da mesma forma que saiu da graduação, que a gente, e quando a gente entrou na graduação, que a gente não tinha aquele conhecimento de como era o processo, a mesma coisa é o mestrado. A gente entra e no final a gente fala assim, nossa, eu consegui. Graduação da igual forma, quando a gente recebe o canudo, né? Nossa, eu consegui. A mesma coisa no mestrado. Doutorado é a mesma coisa. Eu acredito que até o doutorado ele termina sendo mais fácil porque a mudança do processo foi no mestrado. Quando você entra no doutorado, você já tem toda aquela experiência do mestrado, né? Obviamente que a cobrança vai ser um pouco maior para você, mas aquela estrutura, né, aquele alicerce ali já está pronto. Muito bom, muito bom. Você tocou num assunto que me fez lembrar um amigo, né, que é professor do programa de doutorado na UFAL, mas é na área de arquitetura, que ele me disse um dia desses uma coisa, dentro de uma fala que a gente estava fazendo, que era a seguinte, eu falei assim, eu não tenho aptidão para isso. Como ele é arquiteto, e aí a gente estava olhando umas coisas de reciclagem. E aí ele colocou o seguinte, ele falou, eu falei, eu não tenho aptidão para isso, como se aquilo ali fosse algo nato, né? Construir aquilo ali fosse algo nato.
E aí ele me surpreendeu assim, com uma resposta que é um óbvio que para a gente que está dentro dessa realidade acadêmica, a gente precisa ouvir esse óbvio. Ele disse, mas espera aí, não. Nada no campo do conhecimento é nato. São habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Porque, no fundo, são utilizações de técnicas. Então, se você começar a realizar a aplicação de técnicas, você vai ficando bom nisso. E é justamente isso, né? Como você colocou, a São ideia de, técnicas, sim, perfeito, escrever um artigo, elaborar um é projeto, técnica pura, né? técnica pura. É Dar tipo, aula, né? pois é. Por exemplo, artigo mesmo, né? Artigo a gente aprende fazendo, lendo outros artigos, né? E aí a gente percebe, né? Por exemplo, até nas críticas dos colegas quando a gente via para um periódico, a gente já sabe até mais ou menos as críticas, que geralmente é o que o artigo deve ter. Introdução, o que é que deve ter introdução? Aquele contexto, né? Objetivo, mas por que esse objetivo aqui? Porque a gente tem um problema, né? Mas por que você levantou esse problema? Né? Porque a gente percebeu dentro da sociedade, dentro da teoria, essa lacuna, né? Mas por que essa lacuna aqui? A gente vai tentar preencher essa lacuna com o nosso estudo e a gente vai justificar e demonstrar nossa contribuição frente à lacuna. Então são passos que a gente aprende, são técnicas que a gente aprende fazendo, perguntando, recebendo críticas, e a aula a mesma coisa, a aula, o feedback dos alunos. É interessante que a gente mesmo, a gente percebe quando uma aula foi legal e quando uma aula precisa ser melhorada, né? Quando o nosso material está bom, a gente vai percebendo, o aluno dá feedback. O seminário é a mesma coisa, o seminário é muito enriquecedor, porque você se entende como um apresentador, né? Olha, eu não posso me dispersar quando eu estiver falando, porque se eu me dispersar eu vou gaguejar, eu vou me perder, já estou nervoso, então aí não vai dar, né? Aí você aprende também a receber críticas, né? Não são todos, né? Mas geralmente é um bom treinamento você receber críticas e você também vai estar do outro lado, você vai ser o avaliador. Então você aprende a fazer crítica, você também aprende a debater, né? A fazer levantamento de debates. Então, e tudo é técnica. No debate é a mesma coisa, você faz, né? Então, Muito bom. É isso. A gente precisa até como é, operadores dentro desse processo de ensino e aprendizagem, desmistificar isso, né? De que tudo é nato, né? A ideia de que tudo é nato, ela soa como impossível para algumas pessoas. E quando a gente começar a colocar até dentro da realidade dos nossos alunos, de que são técnicas que podem ser desenvolvidas, podem ser aprimoradas, eles vão se perceber se estão motivados ou não aquele ofício, aquele curso. No nosso caso, que a gente está discutindo os mestrados, né? O professor Márcio entrou aqui. Bem-vindo a todos os que entraram, Gleides, todos os que estão participando. A gente está discutindo sobre como acessar os programas de pós-graduação, né? No nosso caso, os mestrados em contabilidade. E o professor Tiago Bruno, ele colocou muito bem que são espaços, ou seja, os mestrados, eles estão aí dispostos para quem está na graduação, né, e quem já pode começando a se planejar a partir da graduação, e para quem não está mais na graduação, que já é bacharel, que é profissional e que deseja, que é um caminho possível, né? Tudo bem, professor. Aí o senhor falou que eu consigo perceber que a partir do mestrado eu desenvolvi todas essas habilidades. Mestrado, o que se abre, né? Que se colhe como benefícios dessa etapa realizada? o senhor Deu uma menciona travadíssima ó, no né? vídeo. Ah, voltou. Tá, menciona em relação ao que o mestrado ele contribui de uma forma de crescimento pessoal ou crescimento profissional, no caso. No caso dos dois, né? Eu acho que a perspectiva profissional e pessoal. Primeiramente o mestrado ele é um desafio, né? E é um desafio maior que a graduação, né? A gente tem que frisar isso,
Não que a gente não vai dar conta, obviamente a gente vai dar conta, mas é um desafio um pouco maior. Né? Então, nesse desafio a gente vai se desafiar. Né? Dentro desse desafio a gente vai se conhecer mais, vai se aperfeiçoar, vai melhorar. Eu, quando entrei na graduação, eu tinha vergonha de apresentar. Né? Quando eu fui para o mestrado, a dinâmica do jogo era apresentação, debate e avaliação. Avaliação, então, é, ou eu iria fazer aquilo ali, ou eu iria desistir, né? Então, ao tempo, a gente faz o primeiro, não foi legal, vai para o segundo, vai para o terceiro. Então, eu tive esse crescimento por conta disso. Pelo mestrado, ele me proporcionou a melhorar em relação a apresentar, a fazer um trabalho melhor. Então, essa foi um crescimento, além de ter a questão de você conhecer mais a sua área que você pesquisa, né? E o mestrado em âmbito profissional, ele termina contemplando com um trabalho como professor, por exemplo, em várias instituições que termina buscando por esse tipo de profissional, né? E além disso, você tem mais conhecimento, né? Porque você no mestrado você termina lendo mais coisas que, queira ou não, são algo de fora do país, né? São artigos de fora, você lê muitas ideias de fora, então você pode trazer isso para a sua realidade profissional, por exemplo. Perfeito. Eu penso que existe um outro aspecto ainda, que as organizações, elas vão começar, eu acredito, elas vão começar a se abrir muito mais ainda o olhar para os profissionais dentro de uma perspectiva técnica, né, profissional, e de qualificação, porque eu acredito que, principalmente nesse breve futuro aí, essa comunicação da universidade com o mercado de trabalho, né, ela vai colocar em foco o, esses profissionais que, de certo modo, defenderam trabalhos em áreas que são interessantes para os seus negócios. Então, eu acredito que a gente vai ter aí, num breve futuro, eu acredito sim, uma abertura ainda mais para que esses mestres e doutores um texto profissional, né? Exato, né? A gente percebe também que o mestrado, o programa em si, ele tem buscado ficar cada vez mais próximo, trazer os resultados dos estudos cada vez mais próximo para a sociedade, entre a Perfeito. sociedade e as organizações. Né? Então, tem crescido muito o interesse entre os periódicos, por exemplo, demonstrar a contribuição prática daquele estudo. Perfeito, Né? perfeito. Tá, você fez esse trabalho, você demonstrou uma lacuna de pesquisa, mas o que que isso vai ajudar a um profissional, a uma organização? Então, é uma, é uma, uma preocupação muito grande atual, dos estudos atuais. Né? As teses também têm que demonstrar uma contribuição prática daquilo. Né? E, além disso, tem agora o mestrado profissional, né? Aquele mestrado que é mais voltado ao pessoal. Eu não conheço bem, não sei ainda como é a O dinâmica, meu foi mas mestrado profissional. O meu foi foi. um mestrado profissional. Me corrija se eu estiver errado, mas propor algo à organização. Seria isso Isso, mesmo? perfeito. Ó, na verdade, a proposta a própria resolução do MEC 2016, ou foi 2014, eu não tenho a data exata. Ela equalizou essas duas formações, tanto a acadêmica quanto a profissional. Então, não há distinção para o viés acadêmico, né? E o que acontece? A única coisa que diverge dentro desses dois programas, desses dois modelos, é que no caso dos mestrados profissionais e doutorados profissionais, não há recepção de bolsas, né? Então, porque a expectativa é justamente que as pessoas que estão dentro desse modelo, elas já estão inseridas dentro de um contexto profissional, e o acadêmico, por outro lado, ele é fomentado a partir de bolsas, né? Enfim. Então, há essa distinção. Os produtos finais, no caso do acadêmico, que são as dissertações nos mestrados, no profissional existe a dissertação, mas pode existir também a criação de um produto.
né? E aí esse produto que pode vir a ser patenteado, que pode ser comercializado. Então, por exemplo, no meu eu fiz a dissertação, mas a minha dissertação, ela com um viés, teve um viés prático, ela é utilizada hoje pelo Tribunal de Contas do Pernambuco. Ela se Que tornou uma legal. norma institucional. Então, os programas profissionais hoje, eles buscam essa comunicação mais imediata com o mercado, né? É trazer, de fato, um aspecto utilitário, utilitário no sentido de produto, não de que ele seja para essa relação comercial puramente, mas um produto que traga não só discussões, traga discussão e traga uma solução prática. A professora Miriam está colocando aqui um desafio é a adaptação para superar esses desafios, cobrança de criticidade, profundidade e o tempo para isso. E a qualidade de vida nessa fase? As dificuldades impostas são inevitáveis? Coloca a professora Miriam. É, É, pode falar, responda aqui, é tenha minutos. uma, é uma fase de muita superação, né? Um desafio muito grande. É muito diferente do que é a graduação. E se a gente se propôs aquilo ali, a gente tem que, no mínimo, entender o que outros colegas passaram, como é isso aí, né? Como foi que você se virou? Qual o caminho que você me indica para eu fazer também igual a você? Então, essa conversa é muito legal de você ouvir outro colega que já passou aquilo ali, que ele tem uma certa experiência, ele pode te falar, olha, a cobrança é dessa forma, você faz dessa forma, você segue assim. Então, é difícil. Alguns colegas eu tive, eles saíram muito bem, outros colegas tiveram problemas e outros colegas eles foram na raça, né? E a gente tem que acreditar que Perfeito. a gente tem que ir na raça e vai, né? Não tem... É isso, cada um vai ter uma caminhada, né? Você vai ter pessoas que vão lidar super tranquilos com esse caminho, outros vai ser mais ou menos, e outros vai ser muito penoso, né? Muito dolorido, muito traumático, né? Dependendo de como ele se dispôs ao programa. Pois é, né? Eu não vejo diferença em relação. Eu sei que é complicado, sim, o mestrado e tal, mas tem vários outros ambientes que a gente é cobrado da mesma forma, entende? Uhum. Eu conheço trabalhos também que é cobrado, tem esse tipo de cobrança também, né? Perfeito. E hoje eu percebo que o mestrado, né, a graduação também é um trabalho, né? É um trabalho que a gente está tentando futuramente ter um título, né? Mas ali é tratado como um trabalho. Então, a gente tem que dar frutos, né? E tem alguém ali, tem um programa que precisa boas publicações para se justificar, né? Perfeito. Então, às vezes a gente tem que entender o outro lado também. Eu demorei a entender isso, né? Eu confesso que eu vim entender isso mais agora, depois do doutorado, mais ou menos. Mas se a gente começar a entender o programa, que existe um lado de quem quer permanecer, né? O aluno vai sair dali, né? O programa ele quer se justificar, ele quer melhorar sua nota, ele quer chegar mais próximo das organizações, demonstrando as suas contribuições práticas, teóricas, enfim. E você quer concluir, então tem que ter aquele casamento. Então você vai ter que encarar aquele desafio, né? Você vai ter que aprender a melhorar a sua escrita, crescer juntamente com o programa também quer crescer. Perfeito. Tem uma coisa que, até antes da pergunta do professor Márcio, que eu acredito que a gente precisa lutar como uma frente positiva, construtivista, é romper o que a gente falou lá no início até. Essa ideia de acreditar que as pessoas nascem com aquilo nato e que ser nato você já vem meio que preparado para um mestrado e um doutorado, né? E aí, já entrando na pergunta do professor Márcio, que é dentro dessa linha, ele pergunta: como vocês avaliam o acesso aos mestrados em contabilidade nos últimos 5 anos? Tem se popularizado ou ainda é um processo restrito? Eu prefiro que você comece a resposta. Tá, eu acredito que tem se popularizado muito, né? A gente consegue.
Eu acredito que no Nordeste nem tanto, né? O Nordeste ainda a gente, por exemplo, se a gente for para a Bahia, a gente só tem só um mestrado. E aí, se a gente for para Santa Catarina, eu acho que a gente tem mais ou menos uns dois mestrados, três mestrados, né? Sendo que dois ficam muito próximos, que é Blumenau e Florianópolis, fica bem próximos. E tem no oeste do estado também, né? Então são três, só no estado de Santa Catarina. Tem aumentado bastante a demanda de mestrado, de doutorado também. Aqui na região próximo mesmo aqui de Dourados, a gente tem na capital e no Paraná, que seria na fronteira, que tem outro programa também. Então a gente tem um número muito maior, o acesso está muito maior e eu acredito que, diferente do que foi há 5 anos, por exemplo, lá em 2015, 2014, que eram muito poucos, a gente teria que sair de Senhor do Bonfim, de Juazeiro, né? Xique-Xique, enfim, essas regiões de vários lugares do Brasil e da Bahia, né? Para tentar. Hoje em dia a gente consegue ter um acesso mais fácil. Perfeito. Eu costumo pensar sobre essa ideia de se popularizado ainda o processo restrito. Eu, 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 eu vou ser um pouco crítico no sentido de que a nossa universidade ainda ela está num caminho de evolução constante, de reconstituição, de reconsideração. E o que eu percebo é que, sim, teve... a gente tem uma quantidade de programas, sim, maiores, né? A gente tem tido muito mais acesso, né, do que antes. A região Nordeste ainda precisa muito, mas eu penso que ainda persiste esse viés elitista, esse viés um pouco segregador a partir dos nossos processos seletivos. Eu ainda tenho uma crítica sobre isso. Porque quando a gente vai para os processos seletivos de mestrado e doutorado, em países de primeiro mundo, por exemplo, Portugal, vou pegar Portugal, Espanha, você vê que os critérios estabelecidos, apesar de existir o pagamento, enfim, mas eu pressuponho, eu não estudei, né, para definir isso, é uma presunção, né, percepção. Eu acredito que eles têm um processo muito mais acessível do que os nossos aqui no país. Eles ainda são processos que, apesar de ter todas essas etapas, eles ainda recaem em muita subjetividade e que é uma subjetividade fruto dessa presunção de aptidão nata, né? Eu entendo. É na visão daquela visão inicial que a gente tinha abordado de tentar se preparar ao máximo por conta dessas presunções, né? Isso. E aí, se a gente começa a se preparar na prova, um projeto que é voltado ao professor, se a gente estuda bem o nosso projeto para a entrevista, a gente vai demonstrar que a gente tem aptidão com aquilo. Por outro lado, o programa ele tem um receio muito grande de pegar alguém que termine não produzindo, né? Então, tem esse entrave, muito embora a gente sabe que pode ter outras demandas também que terminam determinando certas coisas. Mas em uma visão mais geral do que eu percebo é que você tem um programa que espera algo de você, né? Então você tem que demonstrar que você consegue preencher aquilo, né? Então você faz essas estratégias de planejamento, né? Você tenta contemplar aquilo que o programa está querendo. Então eu sei que é difícil por conta dessa subjetividade, mas a gente deve tentar e se não passar nesse, tenta no próximo. Uhum. Ô, Tiago, um outro professor Márcio colocou aqui, concordo, hora de pensar nos programas mais inclusivos, revolucionário e com excelência acadêmica. O professor Almeida, bem-vindo Almeida, Maiana, Naira. Os processos aqui parecem terroristas, é verdade. E ele é de uma área correlata à nossa, né, que é hotelaria e turismo. Eu faço ainda uma consideração à sua fala sobre isso. Uma sugestão, não sei se o professor Márcio, os que estão acompanhando o professor Almeida concordam, mas eu acredito que o mestrado ele não deveria exigir um projeto. Por que eu penso dessa forma? Porque o projeto ele presume
certo uma, conhecimento muito grande, né? sim, entendeu? Para Então, encontrar uma lacuna, né? perfeito. Eu acredito que o doutorado, sim, ok, você já desenvolveu ali habilidades de pesquisa, de autonomia em nível de pós-graduação muito maior. Mas o mestrado, é isso que eu critico. Eu acredito que quando ele pede automaticamente um projeto que se alinha a um professor, ele automaticamente direciona isso, entendeu? Então, a peneira está muito vinculada ali à conveniência. E se a gente considerar os programas hoje, dentro do poder público, né, das universidades federais ou estaduais que têm os programas, é recurso público. Quer dizer, então você coloca 15 vagas e se tiverem 50, né, pessoas pleiteando e você não preenche as 15, você preenche 8, 10, 12. Sobre esse argumento de que os projetos não estão alinhados, adequados, você tem aí uma destinação de recurso público para 15 e você só está usando para 12 pessoas sobre uma presunção de que tem que ser alinhado a esse corpo elitista, esse corpo que precisa produzir. Mas espera aí, são 50 pessoas que pleitearam, não é possível que não tenham pessoas que consigam ser ali desenvolvidas para essa habilidade e contribuição ao programa. Então, eu acredito que a gente precisa repensar, você que já é doutor, que em breve vai estar orientando trabalhos, processos seletivos e programas. Eu acho que essa é uma frente futura. O professor Márcio coloca aqui, que também acho, o projeto deveria ser construído ao longo do processo. Apesar do tempo ser curto para o amadurecimento, talvez programas de 3 anos seriam alternativa. O projeto, ele de fato, ele termina sendo. Eu acredito que de 10 projetos, um, Isso, ele, né? perfeito, Ele vai muito ser bom. executado de fato, né? Porque nas bancas que eu participo, né? Nas bancas que eu digo é que eu fui avaliado como um candidato ao mestrado, né? Então, mas isso aqui eu não vejo viabilidade por conta disso. Aí eu sempre falava, mas aqui é só um projeto, a gente desse projeto vai se aperfeiçoar, vai melhorar, enfim, né? Perfeito. Mas de fato, quando a gente entra no mestrado, esse projeto ele é colocado de lado, ele termina sendo estudado outras coisas, né? Até porque a gente entra numa seara de coisas novas, diferentes, e aí a gente tem que, daquelas coisas novas, encontrar um certo problema, né? Uma certa lacuna para se estudar. Para o programa em si, esse projeto ele termina sendo como um balizador, tipo, vamos ver o quanto ele termina por escrever, né? A forma que ele escreve. Vamos ver aonde é que ele busca as fontes para escrever. Ele procura alguém que já é preparado para entrar no mestrado, né? Ou seja, é o caminho mais fácil, né? Tem instituições, né, que por conta da baixa procura, né, que eles recebem pessoas que não têm um certo nível de conhecimento, um certo traquejo para escrever, falando de artigo. E ao final do processo, esse aluno ele sai no nível muito bom, muito bom. E geralmente nessa fase de seleção, o projeto é escrito, obviamente, se analisa, mas ele não é tão determinante assim para escolher o candidato. Perfeito. A gente volta naquela máxima, né? Ninguém nasceu. Não Pronto. existe prontidão para a vida acadêmica, mas na medida em que você é, capacita, desperta, motiva, incentiva, que é a função da educação, você consegue por sugar, né, por extrair essas habilidades desenvolvidas e o produto final ser positivo. Tiago, eu sei que você vai entrar em aula agora, né? Até tomei um tempo um pouco a mais aqui Dá para de falar uns seu. 7 minutos ainda, tá? Ah, então tá tranquilo. Um outro ponto que eu queria só tocar com você é sobre hoje os programas ainda os mestrados e os doutorados eles prezam muito pela habilidade com os métodos quantitativos, né? E até o Aham. AMPAD ele tem um dos critérios
que é métodos quantitativos. Para o pessoal que vai assistir essa live no futuro, que está assistindo agora, como se preparar dentro desse viés de métodos quantitativos? É difícil, hein? É complicado. A gente procura da mesma forma, buscando vídeos no YouTube, buscar materiais na internet, tentar ouvir um colega mais experiente que já fez aquilo. Tem cursos também que a gente consegue encontrar na internet. É uma das formas que eu percebo, porque é algo que a gente não é acostumado, a gente não viu muito na graduação. Eu acho que a gente, no máximo, viu média, né? Média, enfim, coisas muito básico do que é cobrado. Então, eu acho meio complicado, assim, você entrar no mestrado já com esse conhecimento. De 10, 20 pessoas que entram, uma ou duas eles têm um certo conhecimento. Perfeito, muito bom. Muito bom. Tiago, eu acredito que a gente, como todos os tópicos de todas as lives, são prazerosos demais a gente falar de contabilidade, de coisa que a gente gosta. E a gente ficaria ainda falando muito mais, construindo muito mais problemas, indagações e orientações até sobre a temática. Você tem alguma coisa ainda mais a falar? Ah, o professor Márcio está colocando aqui, desculpa. As ferramentas e técnicas, tanto quali quanto, deveriam ser abordadas com maior detalhe desde a graduação. Perfeito. Pois é, seria muito bom, aí os projetos, né, já sairiam já bem, num nível bem melhor para análise, por exemplo. Muito embora eu ainda assim, professor, eu acredito que isso deve ser mais trabalhado no mestrado mesmo, né? Ou seja, se a gente tem naquela visão de que o projeto ele não é necessário, esses instrumentos eles devem ser dados pelo próprio mestrado, né? As disciplinas que terminam criando esse alicerce, né? O que eu poderia falar, além do que a gente falou, é a questão do depois do mestrado, né? Ah, desculpa, sim. É, o depois do mestrado, aí a gente tem um caminho a buscar, a seguir, né? Ou a gente leciona, vai para as universidades e a gente percebe que o perfil atual dessas pessoas que fazem o mestrado é cada vez mais jovem e não tem uma certa experiência com as aulas, né? Algumas pessoas, elas terminam indo morar fora, né? Talvez voltar para sua cidade e tentar se inserir nesse mercado. Entrar no doutorado também tem a questão de concurso também, né? Então, são possibilidades que se podem fazer, além de entrar também na organização, nas empresas, e poder aplicar do que você estudou ao longo do mestrado. No setor público, né, em ONGs, em projetos e iniciativas pessoais também. Exato, são áreas que necessitam de pessoas capacitadas para poder ter um bom desempenho. Perfeito, muito bom. Márcio coloca aqui, maravilha esse tema. Michele, bem-vinda, parabéns. É, tem um outro detalhe que você falou aí que me veio à mente aqui agora, eu acho que até Márcio concorda, os demais que estão assistindo, os programas de mestrado, eles poderiam criar, mesmo não sendo as disciplinas que normalmente eles ofertam como especiais, oficinas prévias para os próprios graduados da instituição, né? Ou aqueles que almejem, né? Então, se eles criassem oficinas prévias ao processo seletivo, para a construção desse documento que é o projeto, para o tráfego com a própria literatura do programa, e eu acho que hoje, nesse futuro aí do pós-pandemia, com os meios online, eu acho que já daria norte para vários alunos que pretendem, né, ou que desejam entrar no mestrado. Então, você que já é doutor e que vai aí cada vez mais se inserindo no meio acadêmico, eu acho que essas oficinas preparatórias, né, meio que como exposições, elas seriam grandes ferramentas e ações dos programas de mestrado e também de doutorado para a inserção de aspirantes aos programas. Exato, seria tipo que um preparatório, né? E demonstrar o que se poderia, da forma que poderia se atuar no mestrado, né? Ou seja, olha, você tem esses caminhos aqui que você pode seguir, pesquisa qualitativa, quantitativa, você pode ganhar uma certa habilidade nesses pontos aqui,
você pode desenvolver um projeto aqui também e ter digamos que, uma assessoria, né? Ou seja, alguém que pode te auxiliar a melhorar o seu projeto, alguém que possa te auxiliar a desenvolver o seu trabalho por meio de método quantitativo tal. Então, são pontos que é de se pensar também a gente que, como professor, como Sim, sim. futuramente trabalhar, a gente pode pensar nisso como um projeto de extensão, talvez, Eu acho que até o e tirocínio desenvolver. dos próprios estudantes do mestrado, o professor poderia sugerir essas turmas em cargas horárias, que como eles estão passando pelo processo de mestrado, eles fornecessem essa formação para os aspirantes. Então eles iriam lá, olha, um projeto ele tem que ser estruturado de tal forma, um outro que dialogasse sobre as bases conceituais e teóricas do programa, e você conseguiria botar um pouco isso para a sociedade e o filtro no processo seletivo ele passar a ser justo, né? Então, ali no seu barimo, você já construiria. Olha, tem peso X, quem participou do processo formativo, né, dentro da carga horária distribuída em blocos, né, que não seriam as disciplinas especiais. Porque me parece, e me corrijam, e aí é um ponto crítico meu, que as disciplinas especiais, elas me soam um pouco orientadas para, entendeu? Então, Desculpa, eu sou disciplinas? as disciplinas especiais, quando você vai como aluno especial, Sim, sim, você é sim. meio direcionado para o professor, para o interesse do professor, para aquela disciplina. E Só que, esse é o único processo que é dado como um preparatório para o mestrado, né? perfeito, sim, perfeito. Você entra no meio dessa disciplina, né? Que é uma disciplina com uma carga muito grande de leitura, você termina afastando mais o futuro candidato do que ele terminar querendo fazer o Aproximada, né? próprio exato. Muito bom. Então, esse projeto assim de você terminar levando essas pessoas a entender mais a dinâmica do mestrado, né, seria muito interessante. Na FUB, quando eu estudei, lá nós como mestrandos, doutorandos, a gente tinha as nossas oficinas, né? E essas oficinas agora estão também na UFSC, mas ela é aberta para o público. Entretanto, elas não, das que eu participei, eu nunca vi nenhuma pessoa de fora participar. Mas lá ensina método quantitativo, métodos qualitativos também. Enfim, a gente como aluno também participa desenvolvendo artigos com colegas mais experientes. Então, são dinâmicas assim que a gente pode seguir como exemplo ou até adaptá-la à nossa realidade ou abranger da forma que a gente está mencionando aqui. Até esses recursos hoje que nós estamos manuseando, né, os recursos tecnológicos atuais que estão sendo bastante utilizados, o Meet, o Zoom, né, o próprio Instagram, o YouTube, eu acho que essas ferramentas elas deflagram as possibilidades que esses docentes, que esses programas de mestrado, de doutorado, eles vão começar a observar para expandir o seu nível de, de extensão, né, de atingimento de, de população e até justificativa de recursos destinados. Isso, a UFSC mesmo tem no YouTube da UFSC tem várias aulas do programa do R, por exemplo, tem vários outros temas também que é elaborado pelos alunos para a disposição do público geral. Que legal. Então, os programas em si eles estão se despertando mais numa visão de atingir mais pessoas, né? Atingir a contribuição para a sociedade. Então, uma das visões é você terminar disseminando o conhecimento, que é tratado mais numa visão mais acadêmica, para um público em um âmbito mais geral. Então, eu acredito que é questão de tempo em que esses programas eles vão chegar mais nas pessoas. Tomara, né? Tomara. Tem muita gente boa querendo ser qualificada, né? Tem muita Sim, gente tem boa que quer muita gente. continuar o seu processo formativo em um nível um pouco maior. Isso precisa ser oportunizado, né? E isso, eu acredito que com o tempo aí, mais ou menos com uns 3, 4 anos aí, a gente vai ter mais programas, a gente vai ter mais pessoas pensando
em amplitude, né? Ou seja, aumentar mais essa demanda por pessoas e como o programa vai fazer para chegar nessas pessoas, como esse conhecimento ele se torna mais fácil de entendimento para uma demanda prática. Então, o programa em si, ele tem uns desafios que certamente, com o tempo, a gente vai ter boas novidades e poder analisar essas novidades à luz do que a gente já teve, por exemplo, em 2015, vai ser muito grande, né? Se a gente analisar hoje, em relação a 5 anos, muita coisa mudou, os programas eles terminaram tendo uma visão maior da sociedade, ou seja, a gente ainda precisa caminhar muito, obviamente, mas em termos, se a gente parar para analisar o que era em 2015, 2016 para hoje, é muita diferença. Muito embora a gente tem que andar muito mais. Vamos andar, né, Bruno? Tá aí você, que é uma prova viva de persistência a esse caminho acadêmico e que tem como responsabilidade, e está aqui o professor Márcio, o professor Almeida, a professora Miriam, tantos outros colegas aqui que tem e que a gente carrega essa função de trazer tantos outros para esse ensino qualificado, né? Que é o mestrado e que é o doutorado, que não é feito para pessoas consideradas in natura, né? Prontos para eles, né? Mas que serão desenvolvidos, né? Professor, permita-me dizer o seguinte, tem programas, né, que eles não estão fechando vagas por conta de faltar candidatos mesmo, não Ah, é não. sério, sério, tem programas que sim. No sul, Entretanto, né? No sul. no sul. Entretanto, a gente tem que. Aqui no Centro-Oeste também tem programas também que ele tem uma necessidade mais de candidatos, né? E então vai muito da pessoa para onde ela pode ir, até onde ela pode ir, né? Então, eu acredito que tem lugares muito bons de programas que necessitam de pessoas com entendimento diferente do que se tem em âmbito regional e que termina sendo uma possibilidade para se fazer, né? E aí você vai ver outras dinâmicas, outras coisas e que talvez seja uma, como é que eu posso dizer, uma alternativa. Ótima oportunidade, né? Exato. Eu Tiago, olhei, antes pode ficar da, à vou vontade. terminar aqui que eu tenho uma aula de inglês já já, Ah, mas eu tá. olhei, eu olhei recentemente alguns programas e eu percebi que tem programas agora que estão fechando turma com 25 pessoas, né? Na época Sério? era, acho que a UFSC agora fechou com um número muito grande. Antigamente, na nossa época era 10 alunos, né? 10, 11 10. alunos, no Eles máximo, fecharam né? alguns programas com 6, 7. Exato. Tem Nem programas. cumpriam todas as É por, vagas. é, é por isso que eu digo para o pessoal o seguinte, que mesmo que você não tenha aquele caminhar na época da graduação de planejamento, né, você pode sim tentar, porque tem programas que reconhecem que esses alunos vão chegar verdes ao programa e vai se desenvolver. Eu digo isso relacionado à FURB. A FURB recebe muitas pessoas que não tem aquele traquejo de pesquisa, não tem aquele traquejo, mas que saem do programa com um número de publicação muito grande por conta que se desenvolve dentro desse programa, dentro dessa vivência ao longo desses 2 anos. Que bom, que bom. Muito animador suas aulas, viu, Bruno? Muito, muito esclarecedoras. E a Aline está colocando aqui, tema bastante enriquecedor para nós, que ainda estamos na graduação. Eu acredito que se boa parte dos alunos de graduação tiverem acesso a esse conteúdo, eles vão perceber que mestrado e doutorado não é bicho de sete cabeças, né? É Pois algo é, né? possível, né? É tudo na técnica, né? Tudo no planejamento, tudo buscar preencher os caminhos que é necessário, ouvir os colegas que lá já estão, manda um e-mail, manda um Facebook aí, né? Instagram, O manda uma mensagem. LinkedIn, né? Pois é, mas como é o programa, né? O que é que eu posso fazer, né? Enfim, tem as redes sociais dos programas que você pode buscar. Então, a forma de se chegar lá, ela está muito mais um caminho melhor do que antigamente. Perfeito. Bruno, é, eu sei que eu já estou tomando o seu limite de tempo.
Eu te agradeço muito pelo papo e pela construção desse material. Eu sempre compartilho depois com o pessoal e eu acredito que agora, mais do que nunca, quando me mandarem um direct questionando como acessar, eu já vou pegar o link dessa nossa live e falar, olha, dê aqui uma hora que você vai entender como trafegar por esse caminho. Não é um bicho de sete cabeças. Eu te agradeço muito por essa live. Foi maravilhosa, enriquecedora. Eu tenho certeza que com seu espírito humano, né, coletivo, colaborativo, que eu tive a oportunidade de ter como aluno, mas hoje colega, né? E eu fico muito feliz de saber que pessoas como você estão ocupando esses espaços, que são espaços em que a gente acaba oportunizando tantos outros que têm uma história, uma trajetória similar com a nossa. E a gente precisa hoje, em todos os meios profissionais, de pessoas humanas e dispostas e animadas com o que fazem, como você. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o senhor, não me acostumo a chamar de você, né? Você, Muito embora acho da minha idade. já se passaram muitos anos, né? E termino tendo um carinho muito grande pelo senhor, tanto pelo professor Márcio também, pelos demais professores da UNEB. E para mim é muito gratificante estar aqui, falar um pouco da nossa vivência, do que a gente já passou, né? Ser aquele colega experiente para os que ainda não tentaram, né? E que podem saber um pouco de como é, de como se faz, de como tentar, e poder dizer que o mestrado, o doutorado e qualquer outra coisa é próximo da gente, a gente consegue, né? São todos fases, etapas que a gente pode vencer e certamente espero que esse nosso conteúdo aqui possa servir para que as pessoas possam tentar o mestrado, passar e um dia chegar para a gente e falar, olha, né, eu tentei o mestrado, né, e percebi que é difícil, mas a gente consegue dar conta. Ah, Bruno, obrigado. Eu fico emocionado, viu? Te desejo toda a felicidade e eu tenho certeza que vem coisa boa aí para essa contabilidade no futuro, tendo pessoas como você disse, professor Márcio, professora Miriam e todos os demais aqui que estão, que são pessoas, na maioria da contabilidade, que estão fazendo diferença. Muito obrigado, viu? Tá ok, agradeço a todos, tá? Um abraço para todo mundo, boa noite. E eu fico à disposição. Precisar, é só mandar uma mensagem aí que a gente conversa. Valeu? Até Um mais. Boa abração, noite. querido. Vou gravar Valeu. aqui. Tchau, viu? Tchau, tchau.